Dentro de instantes, entrevista com Adriano Dias. Adriano é jornalista, fundador da Concausa e articulador do programa Crianças com Direitos. Nesta entrevista, ele irá abordar um tema de extrema importância e urgência: a violência contra crianças e adolescentes, com uma trajetória marcada pelo ativismo em prol dos direitos humanos e da proteção à infância. Adriano traz uma perspectiva fundamentada e sensível sobre os desafios enfrentados no combate a esse tipo de violência. A entrevista promete não apenas jogar luz sobre dados e realidades muitas vezes invisibilizadas, mas também apresentar caminhos possíveis de prevenção, acolhimento e transformação social. Fique com a gente e acompanhe essa importante reflexão. Olá, gente, boa noite. Aqui, 21 horas e 10 minutos, falamos ao vivo agora, através do CH Jornal. Inclusive, faz algum tempo que nós não fazemos live. Peço aqui desculpas pela nossa ausência, mas hoje estamos aqui retornando em grande estilo, como todos sabem, se não souber, vai saber agora. Mês de maio também é o maio, é um mês temático, né? Maio Laranja, que fala sobre a violência contra criança e adolescente. E aqui, do meu lado direito, não, esquerdo, aqui que inverte, né? Do meu lado esquerdo, um grande lutador, um grande representante da causa de defesa da criança e adolescente no Brasil, em especial do nosso querido estado do Rio de Janeiro, Adriano Dias. Adriano, boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bem, cara? Te agradeço muito a oportunidade, cara, de estar participando disso. Eu que agradeço. Eu verifiquei aqui que a última vez que nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista falando sobre esse tema foi em 2021, ou seja, já tem 4 anos. Eu conheço o Adriano já há pelo menos 10 anos nessa luta aí em defesa de nossas crianças, adolescentes, tem uma experiência muito grande e hoje não vai ser diferente. O Adriano vai trazer para nós muitos fatos, muitas reflexões, muitos números a respeito da violência da criança e adolescente no Brasil. Então, Adriano, para iniciarmos a live, eu estava aqui agora assistindo uma live de uma advogada no Rio de Janeiro, depois vou te encaminhar o link dessa live, foi muito boa. Ela, aliás, continua, ela e um delegado do nossa querida Rio de Janeiro, cidade de Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu gostaria que você fizesse inicialmente, apresentar quem é o Adriano, fiz aqui uma pequena contextualização da sua importância para nós que lutamos, né, pelo respeito às nossas crianças e adolescentes, e falasse um pouco sobre essa questão aí da violência contra a criança e o adolescente, lógico. O nosso envolvimento mais sistêmico na questão da criança e adolescente, ele se dá na minha vivência com a Concausa, que foi uma instituição que eu fundei há alguns anos, e que já passou diversas fases diferentes, e é uma instituição que a gente se reformulou novamente e adotou o princípio da defesa da vida. Anteriormente, a gente tinha o conceito de cultura de direitos, só que a gente tem visto nos últimos anos, né, um avanço, né, da violência em todas as suas formas. E defender a vida não é só uma questão de defesa da vida ser vivida, né, de estar vivo, mas de poder viver de fato. Ou seja, né, de você ter a sua fé. Eu vim agora uma reunião, né, da primeira caminhada de tolerância religiosa em São João de Meriti, né, de você ter a sua fé, de você ter o convívio familiar saudável, né, e também, sim, da defesa da vida, um princípio humanista, constitucional. E aí a gente esbarrou, né, como a gente tinha um foco muito forte na Baixada Fluminense, e uma série de violações que territórios com esse perfil de exclusão, eles têm. Apesar desse perfil de violência, ele não ser uma exclusividade de lugares de pobre, vamos dizer assim, de maneira rasa até. E depois também, Aurito, como você sabe, a gente se envolveu nos movimentos pela defesa do convívio familiar saudável. Não é nenhuma público, né, em que há 12, 13 anos o meu filho passa por um processo violento de tentativa de alienação parental,
E eu dou muito, graças a Deus, no meu caso particular, de que não houve a competência para romper esses laços, né? Foi incompetente nessa tentativa de principal, que é, como o nosso amigo Alain Minas fala, da morte inventada, de matar o outro genitor. Graças a Deus, o meu filho, a gente tem uma relação bem saudável, agora é um adolescente, está mais alto do que eu, está usando os meus sapatos, né? E aí a gente continua nesse debate, né, da garantia desse convívio familiar saudável no enfrentamento à alienação parental, e que agora parece que virou um xingamento. O pessoal não está igual segurança pública, você não discute mais isso sem paixões. O pessoal nem sabe direito o que é a prática dessa parental, mistura com abandono afetivo, mistura com violência doméstica, com misoginia, né? E acaba perdendo o foco principal, que é o que a gente está defendendo e conversando esse mês, e refletindo, que é a questão da defesa intransigente que está lá na Constituição. Entre tantas normativas como ECA, a gente tem um ordenamento jurídico fantástico no Brasil, não é uma falta de leis, tá? É talvez uma falta de competência de determinados profissionais em determinados órgãos, porque os institutos, as estruturas existem, de garantir esse direito das crianças e adolescentes. Desde essa questão do convívio familiar até questões muito graves, né? E que é a subtração da vida. A gente tem, lamentavelmente, vários casos. Aí eu cito a dona Romilda, né, com a netinha dela, a Maria Sofia, né, entre outros casos famosos, como o próprio do René Albora, né, o pai do Henry, que são a face mais triste dessa violência. E o que, já emendando um pouquinho a nossa conversa, né, e eu como pessoa, como militante, como profissional, a gente foi cada vez mais debruçando sobre isso, e toda vez que a gente tem datas de referência como essa, antigamente eu achava, ai meu Deus, mais um debate, mais uma leitura de dados. Não, é necessário mais um debate, leitura de dados, campanhas educativas, principalmente processo de prevenção. Eu quero muito mais ficar fazendo roda de conversa do que ir em velório. Desculpa ser, sabe, em julgamento. Porque aí depois já perdeu, já foi. Né? Não tem como reparar. Né? A gente tem que tentar, a gente trabalha com comunicação também, ser chato, enfático, sabe? É isso, é malhar em ferro frio, enxugar gelo, todos aqueles termos populares que a gente sabe. E ainda mais quando a gente tem conjunturas como a gente tem agora. Como você deve ter visto, a gente teve um aumento considerável de casos de violência, né, contra criança e adolescente. Sim. E por mais que a gente tenha o ordenamento jurídico, como eu falei, as estruturas que existem, vamos discutir se tem estrutura, se não tem, no sentido de equipamento e profissionais, mas as estruturas institucionais, elas existem. Os mecanismos, eles existem. Para a gente esbarrar hoje, né, no dados, por exemplo, do Ministério dos Direitos Humanos, se você interromper, você interrompe, tá, cara? A gente já está entrando aí no papo já, tá, do que a gente vai ter. Dados preocupantes, eu separei isso um pouquinho antes da gente conversar. A gente já trabalha isso nos nossos canais de comunicação, no Portal C3, que é um dos portais que a gente tem, e no Rede DH, que é o portal dentro do site da Concausa. A gente teve, até começo de dezembro de 2024, né, quase 300 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, somente no Disque 100. Está aí atrás de você, que é um mecanismo muito importante que a gente divulgue. Mas ela não funciona. Funciona assim, gente. A gente, às vezes, não é o que a gente quer, mas pelo menos você tem aonde caminhar, entre outros órgãos, depois a gente vai falar aqui. Então, a gente teve um aumento, né, de 22%, de quase 23%, de denúncias de crimes contra crianças e adolescentes no ano passado. Né? São cerca de 300 mil relatos, segundo a Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos. Adriano, se você me permite uma observação, eu inclusive participei de uma palestra sobre um assunto que também trata de violência, mas não é de violência sobre crianças e adolescentes. E eu levei alguns números, né? E eu não fui muito bem recebido
com esses números, porque quando a gente sai da caixinha, né, as pessoas acabam não concordando muito. Mas o Brasil teve, ano passado, segundo estatísticas oficiais, olha só, gente, você pode ir lá no portal do governo, eu coloco o link aqui agora. Nós tivemos 5.000 assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil. Isso está no portal do Senado Federal, aqui, ó. Brasil tem 5.000 crianças e adolescentes assassinados por ano. Por ano. Está no portal do Senado Federal. E aí eu contraditei a apresentação lá de uma delegada, inclusive, de que no Brasil teve, ano passado, 1.452 homicídios, feminicídio, né? Não homicídio, feminicídio. E ela entendeu que eu queria dizer o seguinte, olha, o problema aí não é importante. Eu falei, não, senhora, você não entendeu, doutora. Ele é tão importante quanto. Eu estou só falando para a senhora que existe também, eu não vejo nenhuma manifestação mais calorosa, mais enfática, que nós precisamos resolver o problema dessas 5.000 crianças e adolescentes que estão sendo assassinadas. Por exemplo, tem a Patrulha Maria da Penha, ó, eu bato palma para a Patrulha Maria da Penha, eu tenho filha, eu tenho mãe, tenho irmã, eu quero proteção. Mas vamos criar também uma patrulha do Pica-Pau Amarelo, não sei quem, para proteger a criança. Não é? Porque a gente não pode ter um olhar somente para um lado. Mas quero que o senhor continue para falar sobre isso, que são dados realmente estarrecedores, né? Sobre a violência. A gente levantou aqui, foram, nos últimos 3 anos, 15 mil, bate o que você falou aí, né? Nos últimos 3 anos, estava em torno de 15 mil. Exatamente, né? 5 mil por ano. E aí você tem uma questão que é óbvia na sociedade, as pessoas negras mais sofrem, 90% mais homens, né? Nesse caso, violência letal, né? No caso de adolescentes de 15 e 19 anos de idade. Aí a gente está falando já também da questão da violência urbana, da questão do conflito de segurança pública. Nesse viés de adolescentes e jovens, de 15, 18, 19 anos de idade, né? 80% eram negros ou pardos e 90% eram homens, né? Que é a questão da violência urbana. Voltando à questão da violência infantil, propriamente dito, a violência doméstica, a gente teve um aumento, a gente acompanhou os dados do processo da pandemia devido à tentativa de lockdown, à tentativa de isolamento, do convívio familiar e todos os conflitos que ocorreram pelas questões financeiras, né, de convívio e tal. A gente teve um aumento também grande desse ambiente de violência doméstica, né? E principalmente da violência que é muito preocupante, que é do caso de abuso sexual, que acontece majoritariamente dentro do ambiente doméstico, né? Teve um aumento aí de quase 70%, né? E só mesmo para a gente fechar a questão do abuso doméstico, né, que vai de 0 a 9 anos da infância, 70% são da família. Então, é uma questão, é um crime que acontece entre 4 paredes, que é muito difícil de prevenir, né? E às vezes até de identificar, devendo todos os traumas e dinâmicas que acontecem. A gente, semana passada, fez um encontro na OAB de Mesquita com o delegado da Polícia Federal Cleiton, com agora a vereadora Leiniel Borel, com uma inspetora a Vanessa da Polícia Civil, que atua na delegacia distrital, especificamente na escuta de casos como esse, né? E do Valdo, advogado da OAB da área de segurança pública. E aí foi colocado tudo aquilo que a gente sabe, mas voltando a falar, temos que continuar debatendo. Então, além dessa conjuntura toda que nós temos, tem outro fator que acho que aí a arte e a cultura auxilia muito nesse processo. Não sei se você viu o seriado, né, a minissérie Adolescência, da Netflix. Não tive oportunidade. Me falaram sobre isso. Inclusive, a gente está marcando palestras e debates, porque cada episódio, são 4 episódios, ele trata é um caso único, né, um caso de violência de um adolescente contra outro adolescente, do menino contra a menina, na mesma idade, 13 anos e tal, os personagens lá, e ali tenta se encontrar o motivo dessa violência, né? O que motivou aquele garoto de 13 anos de idade de assassinar a facada de maneira tão brutal uma colega.
E aí, no segundo episódio, eu não vou dar spoiler, é bem segmentado. Ele trata do ambiente escolar e das dinâmicas dos adolescentes. E eu, como tenho um filho adolescente agora, me acendeu uma luz vermelha sobre isso. Sim. Né? E, novamente, se esbarrou que hoje a internet, que é um instrumento fantástico, né, ele tem seus caminhos, né, obscuros, né, soturnos, de promoção da violência, que às vezes para nós mais velhos, a gente não identifica de imediato, mas existem códigos e gestos que impactam profundamente, subjetivamente, várias crianças e adolescentes, né, e que fazem aflorar ali, né, o que de pior tem nesse momento que é tão difícil para todo mundo, que é a adolescência. Então, o seriado ele focou muito nessa questão qual é a sociedade que tem hoje, a falta de compreensão de nós, adultos, pais, professores, policiais, né, operadores do direito, desse universo. Então, tem esses canais de promoção de ódio, e aí você tem um aumento no discursos aí, sim, da misoginia, o grupo se auto-intitula Incels, Red Pills, entre outras denominações que eu achei que era só uma maneira não uma lenda, mas a coisa de ser visível, ser caricato, ser escatológico, né? Ser visto na rede social. Não, a gente teve uma conversa no Ministério das Mulheres e, assim, esses canais, eles são promotores de ódio mesmo, que chegam, né, ao estupro, e estupro também de crianças e adolescentes meninas, tá? De promoção desse tipo de violência. A gente tem esse... Então, além de todo o histórico de violência contra criança e adolescente que a gente tem na sociedade, a gente já tem esses canais, né, que promovem. Né? E a internet também, por outro lado, né, eu até escrevi um artigo para esclarecer um termo que eu não tenho nenhum constrangimento de falar, que é um termo em inglês, em que agora fugi aqui, grooming, né? Eu desconhecia, eu fui, peraí, o que é isso? Agora, há pouco tempo, né? Que é essa prática de se fazer por outras pessoas nas redes sociais e em fóruns de jogos, né? E aí o cara é adulto, ele tenta acessar crianças, né? Crianças e adolescentes, se passando por criança e adolescente. Eu te confesso, era uma... Eu sabia que existia, mas não sabia que tinha nome, né? Que tinha passado a dar um nome para isso. A questão que a gente tem hoje, antigamente se tinha um entendimento, né, em que, por mais que a violência, né, e a violência doméstica, a violência sexual infantil, ela é dentro do ambiente, mas que a gente, pelo menos nós, que não somos praticantes dessa violência, que o ambiente doméstico era o local que você estava a salvo, seu filho a filha está no quarto, e ele está a salvo ali. Não está mais. Não está mais. Não está mais. Né? E aí, como é que a gente, nesses fóruns que existem de desafios, e aí a gente tem tudo um caldo de cultura que é tão amplo que é difícil você segmentar, compartimentar para poder trabalhar. Você tem internet, você tem o pedófilo, de fato, que ali entra para aliciar diretamente ou indiretamente, se passando por criança. Você tem os fóruns de violência, né, que são feitos pela Deep Web ou em aplicativos mais fechados, em fóruns de discussão. Você tem as mensagens, né, desses grupos de promoção de ódio e de tentativa de desafios que levou à morte, por exemplo, de uma adolescente agora há pouco tempo, por inalação de desodorante, né, por intoxicação. E aí, então, assim, você fica parece aquela cena que você fica girando vários pratos. Lembra que os malabaristas ficavam tentando resolver vários problemas, né? Eu, particularmente, quando a gente pega, espera aí, cara, qual é, aonde a gente vai? Aonde a gente tenta, né? A gente começou uma campanha esse mês, né? Foi idealizada pelo João Oscar,
a gente ajudou um pouquinho lá na elaboração de debate, enfrentamento sobre a questão da violência, especificamente na rede no ambiente virtual, né? Uhum. E aí a gente esbarra com o dia a dia, sabe? Dos colegas que atuam nos conselhos tutelares e que vão lá tratar desse aumento que está registrado aqui, que é esse aumento do convívio, né? Do Adriano, abuso, da violência. Fala. sim, então vamos contextualizar o que a gente tem percebido. Nós temos uma violência especificamente física e às vezes psicológica, praticada por entes familiares ou pessoas próximas. E aí inclui a questão do estupro e uma série de outros crimes não tão gravosos quanto esse. E nós temos agora também, o jovem está enfrentando agora, além desse desafio que é ali no seio de sua família, no lugar onde ele vive, nós temos também a violência cibernética, ou seja, conforme você bem ilustrou, antigamente você imaginava que se a minha filha, se o meu filho estivesse dentro do quarto na minha casa, ele estaria salvo, e na verdade ele não está. Ele está ali, ele pode estar sofrendo violências terríveis. Qual a perspectiva que nós temos para poder, pelo menos, diminuir essa intensidade, essa agressividade toda contra o jovem? Porque isso aí já é de conhecimento de todos, quando um jovem ele sofre algum tipo de trauma, algum tipo de violência enquanto criança ou adolescente, ele vai acabar reverberando isso para o resto da vida dele. Vai ter um problema que ele pode até tentar tratar, mas ele vai ter um trauma na vida dele, né? Eu, por exemplo, eu tenho um grande trauma na minha vida quando eu perdi meu pai com 36 anos de idade. Minha família sempre me deu todo o suporte, todo o que eu precisava saber, do que eu deveria fazer, o que eu não poderia fazer. Então, eu não tenho... nossa, mas a gente sabe que isso hoje não está acontecendo. O que nós temos à frente para tentar resolver esse problema? Violência cibernética, violência familiar, e aí que eu estou colocando aqui o Disque 100 e ressaltar a importância que tem o Conselho Tutelar na resolução dessas questões, uma vez que é o Conselho Tutelar que é aquela pessoa, né, preparada, que pelo menos estudou o assunto, que tem acesso direto ao juiz, ao promotor, enfim, ele tem todo aquele aparato ali. E muitas famílias, você falou aí sobre... Existe também uma classificação social aí, geralmente a maioria que sofre essa violência são pessoas de condição social um pouco menor, são negros. Existem pessoas que, além de toda essa dificuldade, ela tem dificuldade também em provocar a ação do Estado para poder evitar isso. Qual é a solução? Tem solução? Vamos entregar os filhos, deixar eles comandarem ou não? Como diria, a educação é a solução, né? Primeiro passo é a educação. Educação no sentido amplo, né? Sim. As campanhas educativas, dizer quais são, por exemplo, a história do grooming, né? Que essa coisa da sextorção, né? Do cyberbullying, vazamentos de desafios perigosos, né? Prática de automutilação, indução ao suicídio. Talvez, se a gente intensificasse, uma das formas de enfrentamento a isso é o processo de educação através de campanhas educativas e através dos mecanismos da educação tradicional, dentro das escolas da educação tradicional. O primeiro ponto é esse, a educação. O segundo, o reconhecimento, fortalecimento e aprimoramento do que a gente tem de equipamento, remoto, que a gente tem, né, de equipamentos de enfrentamento, de promoção e defesa de crianças e adolescentes. Aí a gente esbarra, a gente tem uma normativa excelente, fantástica, referência do mundo inteiro, que mês que vem, se não me engano, faz aniversário, é junho, né? O ECA é junho. A gente vai ter um circuito que é o ECA. O ECA é a gente tem constituído o ECA. Aí a gente vai esbarrar, eu tive com o Cláudio, secretário nacional de Promoção e Defesa do Direito da Mulher, do Ministério dos Direitos das Mulheres, logo após a eleição
dos conselhos tutelares em 2023. Sim. E eu falei com ele assim, pô, Cláudio, a gente tem uma conjuntura que os conselhos tutelares hoje são formados por uma pessoa que tem compromisso com a questão, que estudou, que está ali, passou todo o processo eleitoral, se elegeu, um indicado por uma igreja, um indicado pelo vereador ou deputado, Sim. um indicado pela milícia, outro indicado pelo tráfico. E ele, quando eu falei isso de maneira meio, quando a gente tem esse um compromissado com a temática, né? Falou isso. Que às vezes não tem. Então, a gente tem um quadro que é um equipamento importantíssimo, que são os conselhos tutelares, sabe? Contaminado com a dinâmica política, Sim. sabe? Que eu acho que tinha que ser revista. Mas não é objeto de discussão hoje. Não, né? não. Não é objeto de discussão hoje. Tinha que ser revista esse processo de formação do conselheiro tutelar. Então, sabe? inclusive, interrompendo Sim. um pouco, ano passado eu consegui aprovar no Senado Federal, através daquele programa lá, daquele dispositivo da ideia legislativa, né? E não tivemos quase voto nenhum, mas eu não tive condições de fazer a divulgação, de fazer isso aqui, da importância de se recriar um novo conselho tutelar com pessoas tecnicamente capacitadas, porque pode ter boa vontade, mas se você não tem capacidade técnica mínima, ou não se qualifica, você vai ser apenas um fantoche no meio de uma selva de criminosos extremamente preparados para praticar todo tipo de crime contra a criança. Eu tenho um dossiê aqui que é mais de 200 horas de gravações, pilhas e pilhas de documentos que comprovam isso. Então, mas enfim, realmente hoje não é o foco conselho tutelar. Então, vamos adiante. O que a gente acho que são duas saídas para a gente diminuir isso para algum nível, aspas, aceitável. Porque a gente sabe que isso é uma dinâmica social e que vai acontecer em segmentos sociais mais vulneráveis, o valor da vida cai, né? As pessoas normatizam a violência, seja nas favelas, na troca de tiro, seja nas relações interpessoais. O que os polícias chamam de feijoada de final de semana acaba muitas vezes em morte. Uma briga de vizinho, uma briga doméstica. Então, eu acho que a gente, por um lado, intensificar esse processo educacional, utilizando a própria escola, sabe, como esse instrumento, como esse canal, se os pais em casa, se não há um hábito, né, para que se chegue a criança e adolescente, para que ela entenda, né, somente as crianças no processo de abuso sexual, que determinadas posturas, toques, tal, não podem ser, que elas consigam identificar isso, né, porque é um tabu a discussão sexual, né? Claro que você tem que ter um processo pedagógico por idade, tal, maneiras de abordagem, não educação sexual aos 2 anos de idade, não é isso que está propondo. Aí é o problema, né? Você, em troca do like, do pânico, o pânico moral, ele amplamente não quer resolver o problema. Sim. O problema é que a questão hoje é que a maior parte desses debates é cheia de paixões, interesses que não querem resolver o problema, querem dar a golpes de discurso pronto. Sim. Sabe? E que não é. Mas, assim, nós que a gente acredita firmemente esse processo de comunicação, de educação, de comunicação, né, dos órgãos de comunicação, portais, sites, próprias redes sociais, que são as promotoras, são os canais que são utilizados para promoção de ódio, para violência, até que serem responsabilizados dentro de uma regulamentação em que ela... Quando a gente está vendo no YouTube, não aparece lá propaganda lá do que a gente, quando não é pago, né? Que você... Eu hoje, cada vez, quando eu não tenho YouTube pago, eu não consigo ver nada sem ser interrompido 4, 5, 6 vezes. Também. Né? Então, por que não tem também uma cota de propagandas institucionais? Sim. Mas o governo tem que pagar. Não, ele está usando a rede, ele está usando as pessoas. Ele tem que ter essa cota de responsabilidade, as redes sociais. Se tivesse 10% hoje já ajudava muito. 10% não tem anúncio do hambúrguer.
do carro, do hambúrguer, do cabeleireiro, do shampoo, por que não ter também o anúncio, por obrigação das plataformas, de prevenção desse tipo de violência? Perfeito. Porque isso também assusta o violador. Sim. Uma vez, a gente vai contar um caso aqui, superficialmente. A gente, na Concausa, era um centro de referência de direitos humanos, a gente veio a informação que determinados pontos de exploração sexual de mulheres, né, de bordéis, na beira da Dutra, a gente está aqui perto da Via Dutra, que é uma das principais artérias do país, e do outro lado, logo pertinho, está o Washington Luiz, a 040, também é outra artéria, né? Vai para mim, do Dutra para São Paulo. A gente teve a denúncia que havia menores de idade sendo exploradas nesses locais. E outras informações muito duras, né, de quem estava ali dando a cobertura. O que a gente fez na época? A gente não tinha elementos para fazer uma denúncia. Elementos. Uma coisa, eu acho que tem menina, mas você não tem. Não vai fazer uma denúncia sem, né? E nós não somos polícia, a gente tem que investigar. Aí o que a gente fez? Pediu na época, tem mais de 10 anos, tem 12 anos isso. A gente imprimiu um monte de cartazes, pedimos apoio da PRF para nos acompanhar pontualmente em alguns lugares, e fomos colar cartazes em volta de onde tinha esses locais. Entendeu? A gente foi ali, a PRF não fez a operação, a gente não fez a operação. A gente parou e botou cartaz do Disque 100, da questão de exploração sexual, sabe? O que veio de informação depois é que simplesmente isso fez com que, em tese, supostamente, eu tenho elementos para dizer que isso foi verdade, que os caras meio, melhor a gente não botar essa turma não, porque vai dar ruim. Sim. Daqui a pouco a polícia aparece aqui prende nós. Verdade. Está entendendo? Porque, às vezes, um gesto muito simbólico de você estender uma faixa. A gente usou até uma dessas faixas no banner de divulgação dessa live, da Concausa, uma faixa perto, estando com a gente de segurança próximo, não precisa nem estar agindo, não. A gente, em tese, conseguiu. O outro caso, em 2007, havia uma praça em Nova Iguaçu que era um ponto de exploração sexual. Sim, havia menores de idade ali. Eu sei porque eu fui lá com uma colega da polícia, que era minha colega de faculdade, identificou também que se manteve. Mas aquilo, a gente não conseguiu uma viatura da Polícia Militar para parar lá. E na época eu era subsecretário de Prevenção da Violência, a gente foi no fio do bigode, não foi ofício, nada não. Olha só, o pessoal começa a ir para lá umas 6, 7 horas. Tem como parar uma viatura do trânsito com o giroscópio ligado na rua que dá acesso à praça? Só tinha uma rua que dava acesso à praça. Sim. Só o fato de ter isso criou um constrangimento em quem ia e quem ficava ali. Sim. Não foi uma operação, um desmonte. Sim. Foi a presença do Estado, que não tinha poder coercitivo nenhum. Sabe? Uma viatura com o giroscópio ligado. Aí, cara, quando você entrava na rua para ter acesso à praça, no centro Nova Iguaçu, tinha um troço lá. O cara tem que ser muito para parar uma menina a 200 metros do troço ligado. Sim. Né? Ele tem que ser meio peitudo para isso. Ou consequente. Né? Então, existem gestos. A gente precisa da grande operação de desmonte de exploração sexual infantil? Sim. A gente precisa de mecanismos, de estruturas para esse enfrentamento? Sim. Mas a gente precisa também da nossa famosa jeitinho brasileiro no bom sentido. Da criatividade para desmonte de enfrentamento. Se você não tem como acabar, você faz o que eu falo, que é a operação bode na sala. Entendeu? Se é o bode, de bode a gente entende. Sabe? Tá ali, acho melhor não, vamos sair daqui. Tudo bem que o cara vai fazer talvez em outro local, mas você enfrenta... Mas coloca o bode lá, vai atrás dele. Vai atrás dele. Aí o bode vai lá, balançando o seu... Para do lado, começa a feder, né? Às vezes a gente não ficar frustrado, como eu já tive várias situações, de ficar frustrado por não ter conseguido fazer nada. Porque o agente do Estado, garantidor, que tinha por ofício a obrigação de fazer, está junto no processo. Se é que você me entende.
Lógico, né? perfeitamente. Então, a gente tem isso, tá legal, tem isso, não vamos discutir. Temos, tem que resolver. Então, a gente usa a criatividade, usa pessoas compromissadas, usa agentes do poder público para tentar criar mecanismos de enfrentamento a esse tipo de coisa. Agora, sendo repetitivo, processo de educação continuado e insistente, fóruns de debate, lives, conversas, sabe? Seminários. Sim, vamos continuar com isso. Eu, há 12 anos atrás, falei, mais um seminário, mais um fórum, sabe? Mais um congresso, mais uma audiência pública para o projeto de lei. Não, a gente tem que fazer isso e utilizar esses elementos para... olha, está sendo debatido, a gente não está... E aí eu volto à série, eu não quero dar spoiler da série, para quem não viu. A dinâmica é tão rápida na sociedade, ainda mais nesse mundo de hostilidade da internet, que a gente não consegue, o Estado, com E maiúsculo, não consegue acompanhar. Você tem até a norma, mas a norma existe, ela tem que adequar à dinâmica da sociedade. Né? Nos primeiros meses de direito, a gente aprende isso. Né? E também existe o princípio educativo da norma. A Lei Maria da Penha é um exemplo fantástico disso. Verdade. Entendeu? É o princípio educativo da norma. A lei do cinto, cinto de carro, né? A gente, eu não sei a sua idade. A minha, eu ia lá na traseira da Brasília, ou naquela partezinha assim do Fusca, com outras crianças, sem cinto, na farra. O Boixão falava muito disso, né? Daí todo mundo sobreviveu, né? Pelo menos os que não bateram com o carro. Mas hoje a gente entra no carro. Cara, eu lembro do meu filho com 3 anos de idade, eu manobrando o carro, saindo de casa. Aí, cinto, papai. Gente, 3 anos de idade. Sabe? É verdade, é verdade. Então, hoje a gente senta no carro e quase se sente nu. Claro que foi por causa da multa, também já tomei multa, falta de cinto. Mas todo um aparato cultural, né, de convencimento. Sim, sim. Né? Então, eu acho que o mecanismo é o mesmo. Né? Esse processo da norma como educação, do processo de educação continuada, fortalecimento dos nossos mecanismos, das estruturas que tem para garantia dos mecanismos que nós temos jurídicos de proteção de crianças e adolescentes, porque assim, tá brabo. E aí, quando a gente pega aquele caso da Romilda que eu te mandei, da bebê Maria Sofia, o Estado errou de uma maneira horrorosa naquele caso. Você lembra? O Leniel Borel entrevistou a avó, né, da criança, e ela é enfática em dizer: nós denunciamos ao Conselho Tutelar, aqui, olhando aqui, gente, ela denunciou o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar nada fez. Ou seja, nesse homicídio, né, nesse infanticídio, tem as mãos do Conselho Tutelar. Ele não matou sozinho, ele contou com a ajuda do Conselho Tutelar. E, pelo que me sabe, houve punição a esses conselheiros? Não, sabe? Não houve. Houve negligência. Vida séria, não só do né? Conselho Tutelar, houve negligência da polícia, houve negligência do abrigo, da casa-abrigo. Eu fui no julgamento, eu estava no julgamento. O garoto lá pegou 30 anos, aí a defensoria entrou com recurso, caiu para 19. Mas, assim, garoto, tinha 20 anos na época, agora tinha 22. Na época, ano passado tinha 22, agora deve estar com 23. Mas, assim, vai trazer a bebê de volta? Não. Eu conversei, a dona Romilda, eu nem gosto de lembrar desse caso, eu tive pesadelos com esse caso. O legista, o cara que tinha quase 30 anos, 20 e poucos anos de profissão, médico legista, atuando nessa área, chorou no depoimento. Ele nem foi se repetiu o depoimento, pegou a gravação do primeiro depoimento dele e se colocou lá no julgamento. Eu saí da hora, saí da sala, eu não aguentei acompanhar. Sabe? Tal o nível da brutalidade que uma bebê de 1 ano e pouquinho sofreu. Sim. Entendeu? Tem elementos aí de psicopatia, de doença, tal, não vou entrar nesse... Mas o que é importante, faltou o Estado. Faltou a responsabilidade do Estado. Posso contar uma história rapidinho do Garante? Claro. Então, você em 2017, juntamente com o deputado André Siciliano, você criou uma lei
a nível estadual de combate à alienação parental através de um mecanismo sensacional, que é o quê? Qualificar servidores que atuam no enfrentamento desse tipo de crime, né? E eu morava em Curitiba na época, foi a primeira vez que eu vim morar aqui, fiquei aqui 6 meses, depois retornei para ver minha filha, não consegui, enfim. E daí mandaram para mim, que na cidade onde os meus filhos moram, uma criança tinha sido estuprada e tinha um ano depois do estupro, somente o delegado tinha ouvido a criança, mais nada tinha acontecido. E quem foi lá fazer essa matéria? Foi a Rede Globo. A Rede Globo foi lá constatar isso. Foi lá, ouviu o Ministério Público e tal, e tinha um ano, zero de ação, salvo a oitiva com o delegado, que não é uma escuta especializada, que já vigorava uma lei sancionada pelo então presidente Michel Temer da escuta especializada de uma criança. Eu recortei aquele pedaço da matéria e publiquei em minha rede social, tem lá até hoje. Adivinha o que aconteceu? O Ministério Público, que em um ano, segundo a Rede Globo, e ele não rebateu esse fato, ele não rebateu porque tinha lá a documentação, eles não fizeram nada. Quando eu publiquei essa matéria em minha rede social, eu fui intimado pelo garantidor, pelo garante, não é? Está lá na Constituição, salvo engano, artigo 129, mas eu sei que o Ministério Público tem uma atribuição específica, não é, sobre esse tipo. É o fiscal da lei, ele é o fiscal da lei. Eu fui intimado ao Ministério Público para dar explicações a respeito da minha matéria. E como bom jornalista, né, eu lembro que uma vez Pedro Bial falou o seguinte, que nenhum jornalista ele anda sem um radinho para ouvir ondas médias, ondas curtas, né? Mas hoje, Pedro Bial, o jornalista da atualidade, ele não anda sem um gravador. Você pode dizer, e olha só, não é esse aqui não, que esse aqui todo mundo acha que você está gravando. Todo mundo sabe. É um pequenininho que a gente coloca no bolso e deixa lá, trava ele para você não desligar e deixa lá. E eu gravei o promotor me intimando, eu fui até lá, né? Que eu sou um cidadão do bem, não tem por que não ir, e ele perguntou para mim o seguinte, o senhor sabe o nome da criança? Eu falei, doutor promotor, o senhor não sabe, uma cidade com 20 mil habitantes, um estupro de uma criança. Só que ali, isso foi em 2018, né? Foi devidamente registrado, vai fazer parte do meu livro, do meu TCC, se Deus assim permitir, e eu continuei a investigação. Ali, os garantes, né, falharam. Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar. E aí eu descobri o motivo da inércia de todos os garantidores. O estupro realmente aconteceu, o estuprador toma hóstia dia de domingo, continua tomando na igreja da cidade, na igreja católica da cidade, é uma pessoa importante na cidade, e aí quando você falou lá atrás do Conselho Tutelar, que é formado pelo indicado da igreja, o indicado de não sei de onde, então, o conselheiro tutelar era da igreja, é da igreja. E ele era o presidente do conselho tutelar, ali do colegiado. E também chefe lá da pastoral da família. E, pasmem, esse conselheiro tutelar, ele acobertou um estuprador. E por isso que não aconteceu nada, porque a realidade do Brasil, ela é diferente da capital para o interior. Nessas comarcas de vara única, que tem um juiz, que é um semideus, que ele é o cara do penal, do eleitoral, do civil. De tudo. Meu amigo, de tudo. Tá? E ninguém tem dinheiro. Quando o cara consegue chegar numa primeira instância, ele já é um vencedor. Se ele perder em primeira, ele não vai ter dinheiro para bancar uma segunda instância, e muito menos um terceiro, e muito menos um Supremo. Então, é assim, é a falha clássica de todos os garantidores que, gente, isso acontece pelo Brasil inteiro. Não pense você que isso é só em determinada cidade, não. Isso, lamentavelmente, em cidades pequenas acontece mais, mas acontece também nas grandes cidades, onde as autoridades que deveriam zelar, respeitar pela dignidade de nossas crianças não fazem nada. E o que acontece? Só finalizando. Criança não vai para a delegacia fazer queixa.
criança não vai para conselho tutelar, criança não vai escrever livro, não vai fazer live, não vai ter expertise de gravar rigorosamente tudo, de documentar, de guardar. Então, gente, fica muito fácil esses covardes, na pior acepção da palavra, impetrar todo tipo de maldade contra a criança, porque ela é indefesa, ela é hiper vulnerável, né? Então é isso aí, esse é o histórico que nós temos. E aí uma coisa que o Daniel falava sempre na campanha, criança não vota. Sim, criança não vota, exatamente. Aí, Não vota. Você não vota, então não vota. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Então, assim, cara, agora, a gente vai quase uma hora aqui, vamos finalizar. Quando você falou uma coisa no início que me marcou muito. Quando o Leniel passou por aquela situação trágica na vida dele, que foi a perda do filho dele, com a participação daquela que deveria, né? É a primeira garante, né? É a primeira, é a mãe. É a primeira, né? Eu, num primeiro momento, eu não quis, eu fazia um programa ao vivo na época, que foi em 2021, eu não quis conhecer do assunto, e só que chegou uma hora que eu não tive mais como não me debruçar sobre aquela tragédia na vida dele. E daí eu criei uma fanpage chamada o seguinte, Antes que Seja Tarde. Porque o que você falou aí, eu prefiro falar sobre o tema, ser considerado chato, repetitivo, do que ter que ir a um velório. E a gente precisa realmente fazer tudo que nós possamos fazer para defender as nossas crianças, nossos adolescentes, antes que seja tarde, porque chega um momento que quando um jovem ele tem uma malformação na vida dele, na educação, e ele sofre uma consequência disso, e qual é a consequência? Ele vai acompanhar a criminalidade, o tráfico de drogas, o crime da pior maneira possível, ele vai ter problemas de ordem psicológica, ele vai ter problema, enfim, ele vai perder a vida por isso, por consumo excessivo de drogas, de álcool, de condução irresponsável de veículo, podendo matar uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo ali. Ou seja, nós temos uma quebra de todo o sistema do tecido da sociedade, que tem que funcionar de maneira racional, civilizada. Então é algo muito sério que a gente tem estudado sobre o assunto e que precisa ser feito alguma coisa. Cara, mas como eu te falei, eu acostumo a questão desse processo educacional. E hoje está mais fácil, porque a gente consegue ter meios mais acessíveis de chegar até as pessoas, né? Sim. A internet tem seu lado nefasto, mas também tem o seu lado, né, virtuoso. Sim. Né? Que é você poder hoje simplesmente chegar a milhares de pessoas. Né? O problema é que esse tema, a violência chega, mas a prevenção não. Exatamente. A violência mal é o idoso, dá like, mas a prevenção não faz, não chega. Sim. Alguns falei, chato, mais o debate sobre violência. Não passa isso comigo. Por que eu vou ficar vendo esse negócio? Exatamente. Entendeu? Não tem ninguém que passa violência doméstica lá, não tem abuso sexual infantil. Não. Sim. Né? Mas eu te falo, cara, apesar das tragédias, a gente segue fazendo, só fazendo, sabe? Entendendo as dinâmicas, vendo melhor maneiras e usando a nossa criatividade, nosso jeitinho brasileiro no sentido positivo, não da malandragem, mas de ser criativo para buscar saídas e soluções. Sim. Sabe? Quando você fala do jeitinho brasileiro no sentido negativo, de malandragem e tal, não, nós somos um povo extremamente plural e criativo. Criativo, exatamente. Para achar soluções. Sim. Para achar soluções. Então, que usemos esse jeitinho brasileiro para a gente achar soluções para que a gente reduza. E a gente não ter casos como esse da Maria Sofia, entre tantos outros casos que a gente tem. A gente está em convívio também agora com as mães, se aproximou, já convivia, mas agora está maior, de filhos e filhos desaparecidos. E a gente vê a negligência do agente do Estado escrevendo no registro de ocorrência 1 linha e meia. 1 linha e meia.
foi visto, não foi mais visto. Então, que investigação se faz com 1,5 linha? Nenhuma. Sério? Desapareceu, tal, foi visto na rua, tal, você sai e depois foi mais visto. Foi mais encontrado. Caramba! Sabe? Então tem uma série. A gente aqui na Baixada tem a questão, por exemplo, da delegacia de Paradeiros, que até hoje não saiu, e a gente está aqui hoje no território, que hoje mais somos gente. E a gente não tem o mecanismo para isso. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Né? Outro assunto. Então, outro assunto. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, tá aqui, né? Aqui, ó, contra o abuso infantil diz que 100. E eu tenho um documentário aqui, Adriano, muito bom, que a gente precisa fazer um aquecimento do nosso público, né? O CH Jornal tem 13 anos, tem 100 mil seguidores, então é necessário que a gente utilize, né, de forma democrática, respeitosa, esse espaço, o seu jornal também, você que é um grande ativista, conhecedor da causa, trabalhou, né, dentro da Alerj, verificando, participando de fóruns, de debate. É o seguinte, gente, vamos ser bem claro, quando o Adriano falou sobre a educação, ela é uma educação que ela afeta a todos. Então é o seguinte, se você tiver hoje qualquer violação de direito de uma criança ou adolescente, ó, você tem o Disque 100 para ligar, mas em todos os municípios, dos 5.996 municípios desse país, que é grande demais, né, tem um conselho tutelar, é um órgão fundamental. E assim, quando você se dirigir para esse órgão fundamental de proteção e que você for fazer o relato, você precisa, no final do relato, você ter um documento que você foi lá. Que o maior desafio hoje, Adriano, eu registrei tudo em formato digital, gravação, filme, mas as pessoas vão até o Conselho Tutelar, faz a denúncia e eles não dão um documento de que você foi lá e o que você falou. Então, ali, gente, é o início de tudo. O juiz ele não vai na casa da criança, o promotor não vai, quem vai é o conselheiro tutelar. Quem vai, quem escuta, quem está ali no primeiro momento que está acontecendo aquela violação do direito ou ameaça, que não é preciso que aconteça a violação propriamente, pode, só a ameaça já dá causa a você acionar o conselho tutelar. Então você precisa ter esse documento, porque ele é muito importante, ele é fundamental, ele é o início de tudo. Então, isso é muito importante, Adriano, que as pessoas saibam, que a maioria não sabe. Não sabe. Eu, por acaso, colhi toda a materialidade por uma questão de profissão, eu trabalhava na política, de captação de informação, então eu criei ali um mecanismo que eu tinha que registrar tudo. Toda vez que eu ia no conselho, registrado. Eles não me davam um documento? Não tem problema, está registrado aqui. Então, as pessoas não sabem disso, então isso é fundamental, gente. E passemos agora às considerações finais do Adriano, agradecer mais uma vez, já deixar o convite pronto, feito aqui para uma próxima, para a gente abordar um outro tema e trabalhar realmente pesado nisso daí, porque é um caso que afeta a todos, né? A todos. O que eu te agradeço de chamar a gente para falar, porque, como eu falei, é tudo muito importante. Tudo é importante. Eu não desconsidero. Eu estava vindo no carro agora da reunião, conversando com um colega da Concausa, com o João Oscar, questionando o que são esses influenciadores de 50 milhões de seguidores. Boa. Tudo bem que você tem mecanismos, tem estruturas, agências, mas que sociedade é essa nossa? Sabe? Que tudo bem, isso aqui é muito efêmero, né? Uhum. As coisas passam, as pessoas não se perpetuam muito. Mesmo assim, que sociedade é essa nossa? E a gente continua insistindo, independente de não ter 50 milhões de seguidores, né? Às vezes não tem nem 5. Nem 5. A gente continua, porque se chegar uma pessoa, é que eu falei um pouco tempo para uma menina, eu vou escrever esse artigo, mas ninguém vai ler. Não, se você deixar no seu computador, ou antigamente falava na gaveta, ninguém vai ler mesmo. Sim. Mas se a gente publica e tiver uma
Uma pessoa que leu, o artigo não é relevante. Já foi, entendeu? Eu Sim, acho que a gente tem que malhar em ferro frio, utilizar todos os caminhos possíveis e mecanismos e canais para promover o bem, no bom sentido. Porque eu tenho cidadão de bem que não é todo bem assim. Bem do bom sentido. Né? Das coisas boas, das virtudes, dos mecanismos, da defesa, que é a melhor maneira de jogar luz, é a melhor maneira de enfrentamento à violência. Jogar luz, estar presente é a melhor forma que a gente tem de enfrentar sem lutar, vamos dizer assim. Sem ter sim, um enfrentamento. A gente estar presente ali para tentar criar outra cultura. Então, acho que, assim, muito obrigado por ter me chamado. Quando eu faço alguma coisa, eu durmo melhor, sabe? Eu durmo melhor porque acho que a gente fez um pouquinho tal e assim vai seguindo a vida. E a sim. gente passava muita com causa aí, a gente, né, mudou lá a URL da com causa. No Instagram agora é com causa.defesa da vida, Uhum. né? A gente tem dois canais também, como tem o canal do Macaé, O a gente tem o regional. portal Uhum. c3.net e tem agora o rededh.org.br. O portal Certo. C3 ele é muito amplo, ele era dentro da Com Causa, a gente separou, né, tanto que hoje está dentro da minha. Eu reformatei uma agência de comunicação que eu tinha que está gestando esse portal. E o Uhum. Rede DH ele trabalha mais com as questões da Com Causa mesmo, as coisas que a Sim. Com Causa está envolvido, questões de Uhum. memória, casos, né, e Uhum. notícias e questões que a Com Causa está envolvido. Né? Então, Uhum. eu te agradeço muito, cara, e te espero aí ter mais oportunidades como essa. Tá? Com Muito obrigado certeza. mesmo. Finalizando aqui, ó, você falou sobre quantas pessoas que vão poder ver. Você que gosta de rock and roll, que eu sei, tem uma canção do Engenheiro do Havaí chamada O Exército de um Homem Só. Eu vou aqui me atrever a ler, né, que eu não sou da música, eu só gosto de ouvir. E diz Ah, a letra da música, né? Diz o seguinte: não importa se só tocam o primeiro acorde da canção, a gente escreve o resto em linhas tortas, nas portas da percepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão. Em livros de história, seremos a memória dos dias que virão, se é que eles virão. Então, é mais ou menos isso daí. Eles só querem tocar o primeiro acorde, mas a gente toca o restante. E isso hoje está completando 8 anos que eu passei o último final de semana com a minha filha e tenho uma honra muito grande de dizer que ela foi sorrindo, tá? Ela foi feliz, ela estava comigo, com a minha mãe e que quando ela tiver mais idade, ela vai poder ver esses vídeos, ver o documentário, se Deus permitir, ver o livro e o TCC e saber que em momento algum um pai de verdade, que nós sabemos que nem todos são, né? Ele vai ter medo, ele vai temer qualquer um que ouse violentar de qualquer que seja a maneira os nossos filhos, né? E que e eu nem me inspiro em pessoas para fazer isso, Adriano. Eu me inspiro no mundo animal. Eu baixei aqui mais de 50 vídeos que eu quero exibir da mãe, né? Ali, da mãe da zebra, tentando livrar o filhote do leão, né? Das garras do leão, do macaco. Então aquilo ali me inspira, porque é exatamente isso aí. Se a gente tiver que entregar a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo em defesa de nossos filhos, de nossas crianças, nós assim o faremos, porque a morte é consequência da vida. A desonra é uma escolha, e essa escolha nós nunca fizemos, nem nunca faremos. Jamais. Então, existe um momento que a gente é obrigado a retroceder, mas olha, gente, nós vamos tocar, conforme diz a música, do Exército de um Homem Só, a gente toca o resto da canção, pode ficar tranquilo, não tem problema. E a gente tem repertório, nós temos muito repertório. Adriano, mais uma vez, muito obrigado aí, parabéns por sua atuação, é isso aí, é não parar, é continuar sempre, e, enfim, até a próxima. E você também que está Obrigado. assistindo, Boa noite. até a Com próxima. Deus. Obrigado mesmo. Igualmente. Tchau, tchau.